Pessoal, aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e o tema da aula de hoje são as equações de Bernoulli. É um tipo de equação não linear que tem esse método bem simples de resolução. Esse método faz com que a equação inicial se torne uma equação resolvível pelo método do fator integrante, que é o método logo acima aqui na playlist. Vamos aprender? Equação de Bernoulli é um tipo de equação não linear, tá? Porque tem um y elevado a n aqui e o n não é zero nenhum. É um número natural maior do que 1. Ou seja, esse n é 2, 3, 4 e assim sucessivamente, qualquer número natural. A equação de Bernoulli, ela é bem parecida com a equação do método do fator integrante. Observe que se eu tiro esse y elevado a n aqui, ó, essa equação que resta é a do fator integrante. Qual que é o objetivo que é o método de Bernoulli? É que a gente consiga tornar essa equação linear por meio de uma mudança de variáveis, que é a mudança apropriada. Leibniz, em 1696, ele mostrou que essa equação de Bernoulli pode ser resolvida mediante essa mudança de variáveis. Essa mudança, ela torna essa EDO linear. A gente fala que ela lineariza a EDO, tá? Então, qual que é o objetivo, gente? Sempre eu identifico a equação de Bernoulli e coloco ela nesse formato. Derivada, uma função vezes y, uma função vezes y elevado a n. Identifico o n, tá? Então, eu venho aqui e olho quem que é o n. O n eu coloco aqui na mudança. Ó. A mudança é, vou trocar a variável de y para v, y elevado a 1 menos n, tá? Então, a gente tem que lembrar que a mudança é essa, 1 menos n, v, y, 1 menos n, tá? Vamos ver como que fica essa mudança, tá? Se a mudança é v igual a y elevado a 1 menos n, eu vou derivar, porque eu preciso de v' também, né? V', então, ó, isso aqui é a regra da potência. A potência multiplica e eu subtraio o 1 da potência. Quando eu subtraio o 1 da potência, fica só o menos n. Então, ó, potência y, potência menos 1 vezes a derivada da y. Lembrando que aqui eu apliquei a regra da cadeia, tá? E aí, olha, y a menos n e y', eu posso dividir ambos os lados por 1 menos n. E aí, eu obtenho essa igualdade aqui, ó, que também faz parte da mudança de variáveis. Tudo isso aqui eu vou usar na mudança. Para eu enxergar como que eu vou aplicar essa mudança, eu sempre multiplico todos os membros da EDO por y a menos n. Quando eu multiplico todos os termos aqui por y a menos n, ó, y a menos n, y', y a menos n, aqui, ó, lembrando que aqui eu tô com 1 de expoente, então fica 1 menos n, potência de mesma base, conservar a base. E somos expoentes. Y a n, y a menos n, porque eu multipliquei todos. Quando eu faço isso, gente, observe que isso daqui some. Por quê? Potência de mesma base conserva a base e somos expoentes. Ó. N menos n dá 0, então fica y elevado a 0, que é 1. E aí que tá o pulo do gato. Quando eu faço isso aqui, é que eu vejo que essa mudança aqui, ó, quando eu chamo isso aqui de v, eu consigo resolver meu problema. Porque aqui sumiu, então só ficou g de t, porque isso aqui é 1. Aqui, se eu chamo de v, tá ótimo, porque aqui, ó, fica v' dividido por um número natural. Tá vendo? Um número muito bom. Né? Não é um número natural, não é 1 menos um número natural, que é um número muito bom. Essa equação aqui, depois que eu faço a mudança de variáveis, observa que a mudança fica muito boa. Y a menos n, y', eu chamo de v', 1 menos n. P de t, v, g de t. Essa equação aqui, ó, é uma equação linear, uma EDO linear, que eu resolvo usando o método do fator integrante, que é um vídeo aqui acima na playlist de EDO, tá? Se você não sabe resolver usando fator integrante, assista ao vídeo que tá logo acima aqui na playlist. Então, qual que é o objetivo da equação, do método que o Leibniz criou
para resolver a equação de Bernoulli? É tornar essa equação linear a partir dessa mudança de variáveis, tá? E aí eu explicitei como que torna linear, olha, o fator YAN some, ó, então essa EDO é linear e eu resolvo por meio do método fator integrante. Vamos ver um exemplo, olha. A primeira coisa aqui desse exemplo que eu coloquei é que ela não está no formato apropriado, gente. Esse Y' aqui, ele tem que estar puro. Vamos voltar aqui para ver o formato do Bernoulli? Equação de Bernoulli é um Y' mais uma função vezes Y, outra função YAN. Então, primeira coisa é colocar neste formato, que é o formato apropriado para ela. Colocando nesse formato, eu observo que esse T ao quadrado aqui que está tornando não no formato. Então, para fazer aparecer o formato, eu divido todos os fatores por T ao quadrado. Dividindo todos os fatores por T ao quadrado, 2T sobre T ao quadrado dá 2 sobre T, isso aqui dividido por T ao quadrado. Aí agora ela está no formato da equação de Bernoulli, que é uma EDO não linear. Por que que ela não é linear? Y', função, vezes Y, que é a função P de T, função, que é a G de T, YAN. Esse aqui é o N, ó. Nesse caso desse exemplo, o N é igual a 3, certo? Então, nós vamos ver a mudança apropriada, então, eu vou chamar um V igual a Y, 1 menos N. Então, o N aqui, no caso, é 3. Então, a minha mudança é Y a menos 2. Essa é a mudança apropriada nesse caso, tá? E aí, gente, como é que eu derivo a função Y a menos 2? Menos 2, Y a menos 3, Y', porque eu apliquei regra da cadeia. Y a menos 3, Y', então, é V' dividido por menos 2. Então, olha, isso aqui tudo vai compor a nossa mudança, que eu chamei a mudança triângulo, tá? Próximo passo, multiplicar todos os termos da EDO por Y a menos 3, que é Y a menos N. Então, vamos multiplicar todos os fatores aqui por Y a menos 3. Multiplicando, vou deixar aqui a EDO para vocês verem, ó. Y a menos 3 aqui, Y a menos 3 aqui, Y a menos 3 aqui. Multipliquei todos os fatores, tá? Que tá aqui. Quando eu fiz isso, multipliquei todo mundo por Y a menos 3, o que que eu tenho aqui, gente, ó? 1, porque fica Y elevado a zero, que fica 1, tá? O 1 tá aqui multiplicando. Aqui eu tenho quem? Y a menos 2, e aqui eu tenho isso. E aí, olha a nossa mudança de variáveis, o que que ela diz? Olha, que eu chamei mudança de triângulo. Ela fala que V é Y a menos 2, então no lugar desse Y a menos 2 aqui eu vou escrever o V, tá? Esse pedaço aqui, ó, Y a menos 3, Y', ó, Y a menos 3, Y' é V' sobre menos 2. Então eu coloco a mudança lá, ó. No lugar disso aqui eu coloco V' sobre menos 2, nesse aqui eu coloco V. E aí, gente, eu obtive essa equação. Tá quase no formato do fator integrante. O que que tem esse menos 2 aqui? O que que eu faço para sumir com esse menos 2? Eu multiplico todos os fatores por menos 2. Multiplico por menos 2, multiplico por menos 2, multiplico por menos 2. Caio em uma equação linear, tá? Essa aqui é linear, que eu resolvo pelo fator integrante. Então, vamos resolver agora usando o fator integrante. Essa aqui é a função P do fator integrante, ó, P. E essa aqui é a função G do fator integrante. Lembrando que essa equação aqui é linear. A gente tornou ela linear pela mudança de variáveis apropriada. Mi de t, então, é elevado à integral de P de t dt. Isso aqui tá na videoaula do fator integrante, viu? Então, fica menos 4, integral de dt sobre t é o ln do módulo de t. O exercício me diz que o t é positivo, então eu posso deixar o módulo é o próprio t, porque o t é positivo, foi dado no exercício. Menos 4 pode ser visto aqui no expoente, propriedade do logaritmo, tá? Esse menos 4 que tá aqui multiplicando, ele pode ser visto no expoente. Elevado a ln de alguma coisa é a própria coisa, porque função e e ln são inversas uma da outra. Então, eu chego que mi de t é t a menos 4. Aí, agora, eu vou usar a fórmula do fator integrante. V é igual a integral de mi, mi vezes g, ó,
Mi vezes G dt mais constante sobre Mi. Resolvendo isso aqui, ó, o menos 2 é constante. T a menos 4 dividido por T ao quadrado é T a menos 6. Integral de T a menos 6 é T a menos 5 sobre menos 5. Uso a regra da potência, né, da integração. E obtenho isso aqui, ó, V igual a 2/5 de T a quinta mais constante sobre T a menos 4. Coloco aqui, ó, transmitir o V pra cá, tá? Coloquei o V aqui. Com esse V aqui, eu vou dar uma ajeitada nisso aqui, olha. T a menos 5 dividido por T a menos 4 dá T a menos 1. T a menos 1 é a mesma coisa de 2 sobre o T no denominador, tá? Tira o mínimo múltiplo comum aqui. Mínimo múltiplo comum tirado. Então, a V é isso aqui. Aí, gente, o que a gente faz? A gente achou a solução da EDO em V. Aqui eu linearizei, que usei o fator integrante nela. Mas não é essa aqui que eu quero. Eu quero a solução da EDO em Y. Então, eu tenho que voltar para a minha variável. Lembrando que V, na minha mudança aqui, foi y a menos 2. Então, V é 1 sobre y ao quadrado. Y ao quadrado é 1 sobre V. E o y é mais ou menos 1 sobre V elevado a meio, tá? Então, eu vou lá na minha mudança de variáveis e tenho que voltar para a variável y. Então, quando eu acho a equação, a solução geral em V, eu tenho que voltar na minha mudança apropriada, que resolveu, para voltar a variável, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Que é muito simples, eu tenho que colocar 1 sobre V e eu já acho o y. Se o V é isso aqui, 1 sobre V é inverter. 5t sobre isso aqui, ó, elevado a meio. E aí, eu obtenho a solução geral da minha EDO. A minha EDO... Voltando aqui nela, é uma equação de Bernoulli, né, ó. Essa é EDO aqui em Y, tem essa solução geral aqui, após aplicar o método de Bernoulli. E aí, gostou da aula? Se gostou, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Até a próxima! Tchau!